A Deus. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me dá graça suficiente para que eu seja uma ferramenta usada pelo Senhor, uma ferramenta que produza na noite de hoje o efeito desejado pelo Senhor. Eu oro, peço a tua bênção. Quem concorda diz amém. Diz graças a Deus. Provérbios 3, 5. Provérbios 3, 5 é a oração da madrugada. Hoje foi em cima desse versículo, Provérbios 3, 5. E eu quero ler com você Provérbios 3, 5. Eu quero ler mais alguns outros versículos. Eu quero refletir com você um pouquinho a respeito desse texto, que é bastante importante para nos ajudar a avançar. Veja bem, confie no Senhor de todo o seu coração. Primeiro de tudo, confia no Senhor, de todo o seu coração, ou seja, o coração, ele traz duas questões distintas dentro do nosso contexto de vida. A primeira delas, o sentimento. Então, quando se fala do coração, fala do sentimento. Eu vou dar um exemplo dizendo assim: fulano está com o coração partido, porque se despediu de tal pessoa que vai para uma viagem longa e não sabe quando volta. Está triste, coração partido. O coração de tal pessoa está pulsando forte, batendo forte. É uma alegria porque vai acontecer tal coisa, vai chegar tal coisa, e tal pessoa é o coração. Mas quando se fala do coração, e nesse momento fala, confia no Senhor de todo o teu coração, é aquele lado do coração, que na verdade é a alma, que leva a pessoa a se movimentar. As ações volitivas, ou seja, ações que impulsionam a pessoa em direção de algo ou alguém. Quando o texto diz, confie no Senhor, é claro que, em primeiro lugar, nós temos que pensar em quem eu tenho colocado a minha confiança. Bom, eu estou partindo de um pressuposto que a sua confiança está sendo colocada no Senhor. Mas o texto, ele diz, confie de todo o seu coração. Ou seja, o seu coração, a sua alma, ela vai te impulsionar a confiar em Deus. Independente da situação, independente da circunstância, porque às vezes a situação ela é desfavorável, às vezes a situação ela é ruim, ela não é boa, às vezes a circunstância ela é preocupante. Haja vista a história dos discípulos no barco. Jesus fala, vai, passa para o lado de lá, agita, o vento começa a agitar as águas, o barco parece que vai afundar, e é um desespero tremendo. Quer dizer, ali naquele momento eles precisavam mais do que nunca confiar em Deus. Aqui o texto diz, confie no Senhor de todo o seu coração. Se for para se movimentar em direção a algo ou alguém, é se movimentar em direção a Deus. Pastor, eu estou vivendo um tempo difícil. Na minha casa as coisas estão numa situação
adversa ao extremo. Pastor, a minha vida profissional vai de mal a pior, com essa questão toda de isolamento aí. Olha, pastor, para mim não está fácil. Na verdade, não está fácil para ninguém. Mas todos nós estamos sendo convidados a confiar no Senhor e nos movimentarmos, ou seja, seguirmos em direção a Ele. Confia de todo o teu coração. Tudo quanto é ação, tudo que nós fizermos deve nos levar a Deus. Confiar de todo o coração por exemplo, nós estávamos agora há pouco com um ótimo número de pessoas orando. Todos os dias às 6h30 nós estamos orando, jejuando. 120 dias de jejum e de oração. Estávamos ali, então as pessoas elas estavam colocando a confiança delas no Senhor. Mas como é que elas estavam se posicionando? Elas estavam se posicionando em oração. Elas foram levadas, impulsionadas. Agora você aí, você foi levado, o seu coração levou você até essa live para você ouvir a palavra de Deus. Talvez a situação seja difícil, mas a sua confiança está em Deus e a sua alma está produzindo ação em direção a Deus. Em direção a Deus. Então, a ação no tocante a cultuar e a ouvir a palavra, a ação no tocante a ler e estudar a Bíblia, a ação no tocante a orar, a ação no tocante a agir, porque existem determinados momentos que nós precisamos agir. Quando Jesus chega até o túmulo de Lázaro, por exemplo, Jesus diz o que para aquelas pessoas? Tirem a pedra. Elas precisavam agir, tirem a pedra. Quando elas tiram a pedra, Jesus, ele libera a palavra, ele dá o brado, Lázaro vem para fora, e o milagre acontece. Mas elas estavam colocando a confiança em Deus, e elas estavam sendo impulsionadas a agir, acreditando no milagre. Falamos esses dias, eu não lembro que dia que foi, acho que foi domingo, segunda-feira, talvez segunda, não lembro, segunda. Falamos daquela mulher, daquela viúva, que tinha os filhos e tinha conta para pagar, e os credores iam levar os filhos dela para trabalharem como escravos e assim pagar a conta. Falamos disso na segunda. Pois bem, aquela mulher, através de uma palavra diretiva do homem de Deus, ela é convidada a colocar a confiança dela no Senhor. Mas qual é a ação? Qual é a ação? Vai buscar vasilhas. Então eles vão buscar vasilhas, os filhos colocam vasilhas. Agora fecha a porta, entra na casa de vocês e coloquem as vasilhas à disposição para que o azeite seja derramado. A confiança no Senhor exigia que tivesse o quê? As vasilhas ali para que o milagre acontecesse. O milagre aconteceu porque eles confiaram no Senhor de todo o coração, ou seja, confiaram no Senhor fazendo aquilo que eles precisariam fazer. Vou dar um outro exemplo, acho que você está entendendo. Lá no casamento em Caná da Galileia, acabou o vinho, ficaram num desespero tremendo, vão procurar ajuda, e Jesus está na festa, ele fora convidado para a festa. Agora, então Jesus dá uma ordem, encham as talhas de água. Eles não tinham aonde ou em quem colocar a confiança deles. A confiança deles tinha que ser em Jesus ali naquela hora. Ou eles acreditavam, eles confiavam, ou eles iam passar vergonha. Eles escolheram confiar, mas a palavra foi: encham as talhas de água. Quer dizer, eles confiaram
com todo o coração, porque eles foram impulsionados a encher as talhas de água. Agora serve a água, agora serve o vinho. E eles então, o mestre Sala, ele prova o vinho e ele fica impressionado com a qualidade do vinho. Por quê? Porque houve confiança de todo o coração, ou seja, confiança acompanhada de uma ação. Você já deve de ter falado ou ouvido ou visto alguém dizendo assim: fulano, vamos lá, eu estou indo em tal lugar, vamos comigo? Aí a pessoa disse assim: não vou não estou com vontade. Miséria. E você querendo que alguém fosse com você, fazer companhia, te ajudar, sei lá. Você já deve ter falado isso, não falou? Eu já falei. Talvez você que está aqui me acompanhando já falou, talvez você que está aí em sua casa já falou isso. Por que você falou, não estou com vontade? Porque a sua alma não gerou em você força o suficiente, desejo, vontade o suficiente para você ir. Por isso você não foi. Por isso você não fez. Quando diz confie de todo o coração, está dizendo confiar no Senhor, porque não, sem mim, Jesus disse, vocês não podem fazer nada. Mas confiar de todo o coração quer dizer, a nossa confiança em Deus, ela precisa ser acompanhada de obras, de ações. É aquela pessoa que vem e pede, pastor, ora para que eu comece a trabalhar, só que ela nem currículo tem. Ela nem currículo faz. Pois faz o currículo, pois envia o currículo, encaminha o currículo. Pastor, eu quero casar, mas nem namorada tem. Primeiro tem que arrumar uma namorada. Pastor, eu quero abrir o meu negócio, eu quero abrir a minha empresa. Pois bem, então primeiro precisa se movimentar, saber o que fazer, como fazer, quando fazer, quanto fazer. Deus vai abençoar, mas precisa de haver o quê? Uma ação. Pastor, na minha casa está faltando paz, nós não temos paz, nós não temos alegria, nós estamos vivendo dificuldade extrema, porque os relacionamentos dentro da nossa casa vão de mal a pior. Pois bem, o que é que precisa ser feito dentro da sua casa para que a história seja mudada? Você vai ter que confiar no Senhor, porque o Senhor ele pode reverter toda situação adversa dentro da sua casa, mas você terá que confiar de todo o seu coração. Vai ter questão que você vai ter que fazer algo. Talvez você vai ter que perdoar alguém, talvez você vai ter que pedir perdão para alguém. Talvez você vai ter que conversar com alguém que você não está conversando faz tempo. A mudança dentro de casa, ela começa por aí. É confiar no Senhor de todo o coração, quer dizer, é confiar tendo uma ação conjunta. Você está entendendo, sim ou não? Está ficando fácil de entender? Isso é em qualquer área da vida. Pastor, meu casamento não está legal. Confie no Senhor de todo o seu coração. O que você tiver que fazer ou puder fazer para que o seu casamento seja mudado, transformado, faça. Isso é confiar de todo o seu coração. É você acreditar. Mas não é apenas acreditar. É você acreditar e agir em direção à sua resposta. Primeira parte do versículo. Confie no Senhor de todo o seu coração. E aí a seguir ele diz assim, não se apoie em seu próprio entendimento. Há caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminho de morte. Às vezes nós estamos fazendo algo
pensando que é algo bom, pensando que é algo legal, e é algo que não está sendo legal para a nossa vida. É algo que está nos levando à ruína. Você já deve ter visto, ouvido ou até falado. Pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Não, não se preocupa, não. Eu já sou grandinho, já sei o que eu faço. Não, olha, fique tranquilo. Eu domino essa área. Eu manjo dos Paranauê. Talvez você já deve ter falado algo desse gênero aí, dizendo assim: eu sei o que eu estou fazendo. Você não sabe o que você está fazendo. Acredite que você não sabe o que você está fazendo. Acredite que a ajuda, a direção e a orientação, ela virá de Deus para você. Quando você acredita que você não sabe, você passa a ficar na dependência de Deus. Quando você acredita que você sabe, você se torna autossuficiente, o suficiente para não esperar de Deus uma direção, um norte. É aquela velha história da pessoa que está fazendo o processo de habilitação. Então ela vai começar a fazer as aulas, aí ela começa a dirigir, ela pega a habilitação dela, ela está a 20 metros da placa pare, mas ela já está diminuindo, ela para até antes da esquina, ela não consegue nem ver direito se está vindo carro ou não, mas ela está atenciosa, cuidadosa, porque ela está assim, totalmente temente em relação ao trânsito. 3 semanas depois ela já pegou a manha, já pegou o jeito, já começou a se soltar. Ela vem com o carro, ela já nem para direito, ela só dá uma olhadinha e passa adiante. A autoconfiança, ela é algo que tem que ser muito bem administrada na nossa vida. E o texto bíblico diz: não se apoie no seu próprio entendimento. Sempre, a Bíblia diz para nós assim: na multidão de conselhos há sabedoria. Sempre busque conselhos, sempre converse, sempre pergunte, sempre tenha alguém à sua volta que possa te ajudar, dando uma segunda opinião. Busque sempre uma segunda opinião. Busque uma terceira opinião. Busque uma terceira opinião. Vou falar aqui, mas tem gente que interpreta mal. Eu não me preocupo com isso, porque Deus sabe do que eu estou falando. Procure saber o que o seu pastor acha disso. Procure saber. Então tenha uma opinião, tenha a opinião do seu familiar, tenha um familiar que vai emitir uma opinião. Ei. Tenha a opinião de um familiar, de um amigo seu, de uma pessoa que seja da sua confiança, e tenha a opinião do seu pastor ou de um líder espiritual que está com você aí no dia a dia, seu líder de célula, o seu discipulador, não sei. Você é importante. Não se apoie no seu próprio entendimento, não se apoie. Aí o verso 6 diz assim, olha: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Às vezes nós estamos trilhando, às vezes nós estamos caminhando em direção a um abismo, vou dizer assim. Às vezes nós estamos indo numa direção que não vai ser legal para a nossa vida, mas quando nós reconhecemos o Senhor e nós nos colocamos diante dele: Deus, eu estou para fechar um contrato, esse contrato é do Senhor, o Senhor concorda, o Senhor assina esse contrato.
Deus, eu estou para iniciar um namoro. O Senhor concorda? O Senhor aprova esse namoro? Deus, eu estou pensando em trocar de casa. O Senhor aprova essa troca de casa? Deus, eu estou pensando em comprar um carro. O Senhor aprova a compra desse carro? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Tudo que você for fazer, coloca o Senhor na questão, coloca diante de Deus. Porque quando você faz assim, a Bíblia diz que Ele endireita as veredas, endireita os caminhos. Se você está indo num caminho tortuoso, num caminho enganoso, num caminho que vai te trazer alguma dificuldade, Ele logo te orienta, te mostra para que a situação seja corrigida. É triste, mas é um fato. Muita gente vai tomando decisão sem perguntar se Deus aprova, se Deus concorda. E o texto diz: quando nós buscamos em Deus o direcionamento, quando nós colocamos o Senhor, diante do Senhor os nossos caminhos, os caminhos que estão tortuosos, os caminhos que não são legais, Ele endireita. Com outras palavras, Ele nos corrige, Ele nos orienta para trilharmos o caminho da vitória. Verso de número 7 diz assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Então, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Aí olha o que o verso 8 responde em relação ao verso 7. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Eu sou, você nós somos convidados a pensar que tem gente que está vivendo enferma, tem gente que está vivendo sem ânimo, sem disposição, tem gente que está sofrendo no corpo, na alma e no espírito. Por quê? Porque é sábio aos próprios olhos. Então, a pessoa ela não aceita opinião, ela não aceita sugestão, ela não aceita ideia, ela não aceita dica. Aquela velha história. A sua mãe já falou para você alguma vez: filho, filha, leva a blusa que vai esfriar. E você fala assim: mãe, não vou levar. E esfriou, e no final das contas você passou frio? Já falou para você: leva guarda-chuva, vai chover. Não, mãe, está limpo o tempo, não vai chover não. No final das contas tomou um pé d'água na cabeça que voltou encharcado para casa. Pai e mãe geralmente acerta quando ele está falando. Você está comendo isso, olha, isso daí não é legal, hein? Você está comendo demais isso daí, hein? Você está fazendo demais aquilo outro. Olha, tem gente que não dá ouvido, tem gente que assume o risco. E por isso o texto é claro: isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Isso o quê? Não ser sábio aos próprios olhos. Parar para ouvir, parar para avaliar, para nós encaminharmos o final da nossa conversa, porque hoje é um culto de vitória. Essa palavra é uma palavra de vitória para a sua vida. Honre o Senhor com todos os seus recursos, com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Coloque diante de Deus os seus recursos. Seja uma pessoa dizimista, seja uma pessoa ofertante, seja uma pessoa que investe na obra de Deus. Quando a mesa do amor está montada na porta do templo, traga o seu alimento, gênero alimentício, deposita ali, contribui assim com pessoas que estão necessitando de uma ajuda que deve ser momentânea. É importante honrar o Senhor. Tem gente que tem dificuldade com esse assunto, tem gente que tem dificuldade com essa conversa. Você quer que eu fale uma verdade? Tem gente que muda de
de página, de perfil, quando você está falando, o pregador está falando de dízimo e de oferta. Tem gente que sai fora, desliga, desconecta, porque a pessoa tem dificuldade com o assunto contribuição. Mas a pessoa quer ser uma pessoa próspera, quer ser uma pessoa vencedora, quer ser uma pessoa que compra, quer ser uma pessoa que conquista, mas ela tem dificuldade com a semeadura. Quem tem dificuldade com a semeadura trará a falta da semeadura trará dificuldade para essa pessoa. O versículo de número 10 responde isso daí. O 10 responde o 9, o 8 responde o 7. Olha, os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, haverá prosperidade, haverá fartura, haverá abundância na sua casa, na sua vida, a partir do princípio da honra ao Senhor. Então, seja alguém que honra, seja alguém que faça a sua contribuição. Você já fez a sua contribuição hoje? Já apresentou a sua contribuição hoje? Ah, pastor, não está tendo culto, tal, por isso que eu não estou indo no templo, não está dando certo. Não está tendo culto aqui no templo para o povo vir presencialmente. Mas você está sendo abençoado por Deus. A palavra de Deus está te alcançando aí. Por falta de uma, são 2 atividades no dia. Das 6h30 às 7h, 7h10, nós estávamos em oração. Um culto de oração. Agora, nós estamos aqui das 7h30, estamos encaminhando o final da nossa conversa. Um culto de vitória sobre a sua vida, uma palavra diretiva sobre a sua vida, para você andar em vitória. Ou seja, é importante que você aprenda a honrar a Deus com os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações, os dízimos. Honrar a Deus com os dízimos e com as ofertas. Para quê? Para que o seu celeiro sempre esteja cheio. E é interessante que o versículo diz: para que os seus celeiros ficarão plenamente cheios, ou seja, cheio até a tampa, até a porta. Não vai caber mais nada de tanto que vai ter. É assim que Deus trata, que Deus trabalha, que Deus abençoa. Estou falando com famílias que estão vivendo momentos difíceis. Estou falando com pessoas que estão, de repente, passando por um momento adverso. Estou conversando com pessoas que, de repente, estão precisando de dar uma reorganizada na vida. E eu sei que Deus muda histórias, porque Ele mudou a minha história. Eu sei que Deus faz. Agora, nós precisamos o quê? Confiar de todo o coração. Confiar de todo o coração é acreditar em Deus e é fazer. Eu acredito que o Senhor... Aliás, nós cantamos hoje a canção aqui que fala: o Senhor é o meu pastor. E sim, Ele é o pastor. Você acredite de todo o seu coração que Ele é. Confie nele, que Ele é o seu pastor. De todo o seu coração, ou seja, com ação. Não deixe faltar nada. Não deixe. Não se apoie no seu entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Esteja cercado de pessoas, esteja cercado de conselhos, de conselheiros. Sempre tenha uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião. Junta tudo e avalia, faz ali o arrazoar, para que você possa tomar as decisões. Deus te chamou para mudar a sua história. Essa palavra, ela não é uma palavra que vai voltar para o céu vazia. Tem pessoa que está agarrando essa palavra nesse momento como a oportunidade que tanto a pessoa buscou em Deus. Eu quero orar com você, eu quero orar por você, eu quero profetizar sobre a sua vida a mudança da situação. Senhor Deus, em nome de Jesus,
que eu oro, que eu profetizo, Deus, a mudança da situação. Deus, a palavra ela é simples, ela é clara, ela é objetiva. A palavra, Deus, ela é sem rodeio, a palavra ela é de fácil aplicação. A palavra ela nos convida e nos leva, Deus, a confiarmos no Senhor, mas confiarmos no Senhor com ação, com atitude, até porque a Bíblia ensina que fé sem obra é morta. Então eu quero agora orar por essa pessoa que talvez está precisando urgentemente da mudança e está entregando a vida para Jesus, confiando que Jesus pode mudar a história dela, mas precisa de ação, precisa de confessar Jesus como Salvador, passar pelas águas do batismo. Por isso eu quero orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, que eu oro para que pessoas, Pai, que me ouvem, que nos acompanham através da transmissão, sejam abençoadas, sejam tocadas, sejam renovadas, fortalecidas. Em nome de Jesus, vai alcançando todos agora, onde quer que essas pessoas estejam. E quaisquer que sejam as suas necessidades, que essas pessoas sejam respondidas em suas orações. Em nome de Jesus. E você recebe essa oração dizendo amém, em nome de Jesus.